Olá pessoal, semana passada eu gravei um vídeo em que afirmei que o maior problema existente na relação entre empregados e empregadores é o tamanho do Estado, é o peso do governo brasileiro, no nosso caso, sobre os nossos ombros. Baseado nisso, eu vou fazer aqui para vocês uma proposta de um modelo que terminaria com essa discussão. Este modelo aqui que eu vou propor, ele de fato, ele é capaz de mostrar para aqueles que ainda não acreditam nisso, que quando existe uma negociação entre empregados e empregadores e se utiliza de alguns subterfúgios para fazer com que o salário base se diminua, a intenção disso é fazer sim que o trabalhador, que o empregado, coloque mais dinheiro no seu bolso, porque é isso que acontece. Nós temos um nível salarial, onde incide INSS, FGTS, 13º, multa rescisória, enfim, uma série de coisas que ficam na mão do Estado. E tem outro que é o valor percebido, que é a diferença entre o total que o empregador paga e aquilo que fica na mão do Estado. Existe uma parte que vai para o trabalhador, que vai para o empregado. O empregado, o que ele quer? Ele quer sempre botar a mão numa quantidade de dinheiro maior. E o empregador, por sua vez, quer despender o mínimo possível. Então, a diferença entre esses dois níveis é o que gera o problema. O que eu estou propondo aqui, ele vai fazer com que o empregador, ele simplesmente abstrai desse problema e joga a responsabilidade para o outro. Porque se a responsabilidade de fazer o pagamento de estudo ficar na mão do empregado, termina-se a discussão e acaba-se aquele mimimi que o empregador está querendo ferrar com o empregado porque não quer pagar não sei o quê. Eu quero demonstrar aqui e desafio se isto aqui não é passível de ser implementado e evidenciar na prática o que eu estou dizendo. Eu vou partir de um salário base de R$3.000 para efeitos de cálculo. Tomando R$3.000, do 13º desses 3.000 representa 1/12, 250. A proporção de férias em cima desse salário, mês a mês, é de 1/36, é 1/3 de 1/12. Isso dá R$83. Eu vou pressupor aqui que esta empresa fornece um plano de saúde que para o empregado, para o seu cônjuge, para os seus filhos, a empresa acabe despendendo R$500. Eu não estou entrando no mérito aqui se a empresa vai pagar 50%, vai pagar uma parte, vai dividir. O que interessa, do ponto de vista do cálculo econômico, é tudo que a empresa despende. 500. Vale refeição, R$18 por dia, estou considerando aí uma média aqui que eu considero que é bastante usada, multiplicada por 21 dias, dá 396. Temos aqui R$4.229. Bom, baseado neste valor, eu vou calcular agora todos os descontos. Eu vou fazer aqui uma extrapolação matemática. Eu vou calcular o INSS, FGTS e tudo mais em cima de tudo isso aqui. Na prática não é em cima disso aqui. Porém eu vou me dar direito a essa liberdade poética por um detalhe muito simples, porque é muito comum empregadores serem acusados de tentar aumentar esses tipos de benefícios aqui para achatar este aqui, para fugir do FGTS e o INSS. Eu quero com este exemplo aqui mostrar que se isto aqui for empregado, né, se for implementado, empregadores não teriam o menor problema de fazê-lo. Vamos continuar aqui. 11% de INSS, que é desta faixa salarial, 465. 8% de FGTS, que é descontado todo mês, 338. Imposto de renda sobre essa faixa, que é 15% menos o valor base de 335, dá 299. O INSS patronal de 20%, 846. Faço uma menção aqui, um parênteses, que isso aqui depende muito do regime tributário da empresa, do tamanho dela, enfim, existe uma série de variáveis. É claro que esse cálculo teria que ser ajustado de acordo com a realidade da empresa. Eu estou pressupondo aqui 20% de INSS patronal para efeitos de cálculo. E existe um cálculo que a empresa faz, que considera no seu cálculo econômico de risco, que é a multa rescisória, que são os 40% sobre o fundo, mais 10% de multa sobre o fundo, que dá 50%. Esse dinheiro aqui, efetivamente, a empresa não despende todo mês quando mantém a relação com o empregado. No entanto, a empresa considera sim no cálculo econômico, porque sabe que a probabilidade de ter que despender este volume de recurso por mês acumulado de trabalho é bastante grande. Porque o que acontece na prática? A empresa quer demitir. Quando a empresa quer demitir,
ela demite invariavelmente sem justa causa. Para poder fazer uma demissão com justa causa no Brasil é uma saga, é um risco jurídico que nenhuma empresa faz. É muito fácil o empregado reverter isso frente à Justiça do Trabalho. Tu tem que provar, tu tem que praticamente filmar o cara roubando a empresa para conseguir fazer uma demissão por justa causa. Isso é o que acontece na prática. E quando o empregado ele quer ser demitido, acontecem duas coisas. Existe um caso, sim, da pessoa chegar e pedir demissão, e por consequência ele não tem direito, né, à multa rescisória, mas infelizmente isto não acontece na maioria das vezes. O que acontece é, o empregado chega e pede um acordo, então a empresa de certa forma marcha com um pedaço para fazer o acordo, ou o empregado começa a fazer de tudo para ser demitido. Isto, basta falar com qualquer empresário, ele vai te citar trocentos casos onde ele vai apontar a ocorrência disto. Então, qualquer empresário que fizer o cálculo econômico para avaliar se contrata ou não contrata, ele leva sim em consideração este custo. Qual é no final das contas, o que nós temos? O valor que fica na mão do empregado dentro deste modelo aqui, estou considerando férias, plano de saúde, 13º e tudo mais, por mês, se eu dividir por 12 ao longo do ano, dá 3.127, mais o plano de saúde, que é algo intangível, que ele não pega na mão, mas que ele usufrui. É isso que ele tem. Porém, o valor despendido pelo empregador, considerando aquele 169 vezes 12 no ano, né, que ele aloca como um risco empresarial, o valor total é de 5.244. Observe que este valor é 68% a mais do que este. E aqui é que está o grande problema da discussão. Quando as duas partes sentam para negociar, o empregador ele quer pagar isto aqui no limite. E o empregado, ele quer aumentar este valor ao máximo. E aí que começam as coisas, né? Paga um pedaço por fora, aumenta o valor de VR, paga a integralidade do plano de saúde, dá um auxílio acadêmico, e aí começa um auxílio combustível. Tem empresa, inclusive, que fica pedindo para funcionário juntar nota fiscal de tudo que é coisa para poder lançar como despesa e pagar por fora. Mas quando se faz isso, o que tenta se fazer na prática é diminuir isto. O que eu vou propor é para acabar com essa discussão aqui. Eu proponho o seguinte, que ao chegar no dia 5, no dia 1º, enfim, no dia de pagamento do salário, o empregador faça o seguinte: deposite o valor correspondente ao salário líquido na conta corrente do empregado. O que significa isso? Ele depositar estes 3.000, ele depositar o 13º, desculpa, o 13º vem depois. A parte aqui do VR, inclusive eu acho que seria muito melhor ele depositar direto em dinheiro para parar a encheção de saco de me dá VR, me dá vale para comprar no supermercado, me dá, porque na verdade o que o cara quer é dinheiro na mão. Todo esse mercado de vales foi criado justamente para tentar fugir do enquadramento de VR dentro de salário. É isso que foi feito. Porque se é salário, incide INSS, incide FGTS, incide imposto de renda, incide tudo que é quinquilharia. A proposta que eu estou fazendo é o seguinte: não, tudo é salário. Resolve, não tem problema, tá? O problema é o empresário que está roubando? Tá bom, coloca tudo como salário. Então, o empregado ele recebe esse valor aqui, menos o INSS, o FGTS, o imposto de renda, tá? E mais o VR. Este valor aqui dá R$ 2.294. Aí eu proponho a criação de 5 contas vinculadas ao empregado. Pode ser, de repente, uma DARF, não sei. Tá? A Receita Federal que cria uma forma de resolver isto. É a proposta que eu vou fazer. Desculpa a ironia, mas é mais ou menos isso mesmo. Essa conta, inclusive, tem o CPF da pessoa e ela é da pessoa. Uma conta de 13º, uma conta de férias, uma conta de INSS, onde engloba, inclusive, o INSS patronal e aquele descontado do funcionário, uma conta de FGTS e uma conta de IR. Só que eu proponho o seguinte: esta conta aqui, a conta corrente, tem liquidez imediata, é uma conta da pessoa, a pessoa vai lá e pode sacar sem problema nenhum. Esta conta aqui, né, essas outras contas aqui, na verdade, eu faria o seguinte: a pessoa tem 30 dias para optar o que fazer com esse dinheiro. Se em 30 dias
ela não fizer nada com esse dinheiro, fica submetida às regras atuais. Significa o seguinte, a conta de 13º, a pessoa só vai poder sacar o valor acumulado em dezembro. A conta de férias só vai poder sacar quando ela estiver efetivamente em férias. A conta de INSS, ela não mexe e vai usufruir das regras do sistema previdenciário público brasileiro. A conta de FGTS, se ela não mexer, ele só vai poder sacar no ato da demissão. Ele tem 30 dias para optar. Se passar os 30 dias, ele deixou o dinheiro lá e só vai poder buscar esse dinheiro se ele for demitido. E uma conta de IR, que essa aqui inclusive pode fazer do jeito que está e ele pode enxergar. Na verdade, nessa conta aqui eu nem mexeria. Essa aqui é o IR, está pronto, tá? Não quero nem entrar nessa discussão neste momento, isso é outra discussão, mas esta conta de IR seria feito normalmente e a pessoa teria a possibilidade de ver de volta este valor através do processo que nós temos hoje, que é o de restituição. Então, nesta proposta, na verdade, seriam 4 contas onde o trabalhador teria direito a poder mexer nessas contas em até 30 dias. Bom, se fizermos isso, eu tenho certeza, tá? Pode cortar um dedo aqui para eu ficar igual ao Lula se isso não acontecer, que a maior parte das pessoas vão sacar estas contas antes. Ou vão gastar, ou vão fazer um investimento melhor, porque por trás disso tudo existe uma premissa básica que eu não consigo concordar. Saem da premissa que todo empregado é um perfeito imbecil e um idiota. Quem é em sã consciência que alguém quer que o seu dinheiro fique rendendo o que o FGTS rende? E se a pessoa quiser contribuir para poder o INSS sobre um salário mínimo, não quer sobre os 3 mil, ela diz o seguinte, não, eu quero desses 1.311, eu quero sacar R$800 e o resto fica e eu fico na regra correspondente ao dinheiro que ficou. Qual é o problema? Se isto aqui for implementado, eu tenho certeza que não vai ter nenhum empregador que vai ficar tentando, entre aspas, a forçar, como tem gente que acredita que isso acontece, o empregado a aceitar alguma coisa fora do script normal com o intuito de tentar recolher menos isso aqui. Só que isto aqui, esta proposta, eu sei que é uma ilusão, tá? Eu estou sendo, de certa forma, um pouco irônico com tudo isso aqui, né? Tô um pouco sarcástico, debochado, porque isso aqui não interessa a quem vive do Estado. Quem vive do Estado, né? E eu considero que governantes e toda a estrutura estatal, ele quer que todo esse dinheiro aqui caia na mão do governo para ele administrar do melhor jeito. Ele quer que as férias sejam desse jeito, ele quer que o 13º fique assim, né? Ele está saindo da premissa que o cara que está sendo contratado é um perfeito idiota. Então nós vamos ter um problema sempre. Agora eu proponho o seguinte, verifiquem como funciona em outros países. Essa discussão não existe porque simplesmente o governo, em vários países civilizados e desenvolvidos, eles não abocanham parte do dinheiro. Por que as pessoas não vêm correndo para o Brasil para trabalhar? Isso aqui é tão bom, funciona tão bem. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos receber todo mundo de braços abertos, deve estar cheio de holandês, cheio de africano, né? Cheio de neozelandês, australiano, americano, chileno. Eles devem estar querendo vir para o Brasil, porque isso aqui é o paraíso pelo jeito que está. Então, pessoal, por enquanto é só, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. Divulguem isso aqui, porque falam barbaridades o tempo inteiro. Eu toda vez que escuto um vídeo na internet, por 2 minutos eu fico achando assim, por que eles estão saindo da premissa que todo empregador é um filho da mãe? Isto não é verdade. O que se quer, na verdade, é fazer com que a empresa tenha respeitado o seu limite financeiro e o empregado ganhe o máximo possível, que ele ponha o maior volume de dinheiro no seu bolso e ponto final. Tá ok? É isso aí. Até a próxima.